Você já se perguntou o que acontece com os milhões de toneladas de frutas e vegetais depois de colhidos? Eles não são enviados diretamente para os mercados de produtos frescos. A maioria deles é levada para as unidades de processamento, onde começa uma jornada complexa para transformá-los em conservas ou ingredientes alimentícios práticos. Agora, vamos dar uma olhada em como as fábricas processam milhões de toneladas de produtos agrícolas em alimentos prontos para o consumo. Batatas fritas são um lanche familiar e adorado em todo o mundo. Mas você já se perguntou como essas fatias crocantes e douradas são feitas? Após chegarem à fábrica, as batatas passam por um processo de limpeza minucioso com rolos. Durante essa etapa, pequenas pedras, terra e folhas são removidas, deixando batatas limpas e impecáveis. Em seguida, são cozidas no vapor por cerca de 10 segundos para amolecer a casca, que é removida por máquinas especializadas. Em seguida, as batatas são enxaguadas novamente e inspecionadas manualmente para remover quaisquer restos de casca, podres ou verdes. As batatas limpas são fatiadas usando jatos de água de alta pressão que as empurram através de lâminas ou cortadores rotativos. Cada fatia é então escaneada por sensores automatizados e quaisquer pedaços imperfeitos são removidos. Em seguida, as fatias são movidas para fritadeiras grandes, onde são fritas em óleo vegetal por cerca de 2 minutos. Uma vez fora da fritadeira, o excesso de óleo é drenado por pequenos orifícios e sistemas de transporte. Por fim, as fatias são pesadas e embaladas em sacos, prontas para serem distribuídas ao mercado. Em vez de transportar cana-de-açúcar para o outro lado do mundo, o processo de moagem começa exatamente onde a cana é cultivada, em lugares como Flórida, Louisiana ou Texas. Ao chegar à usina, a cana-de-açúcar é picada em pedaços minúsculos. Esses pedaços passam por uma série de moinhos de rolos especializados, projetados para extrair o caldo açucarado dos colmos fibrosos. O suco é bombeado para caldeiras a vácuo seladas, onde é fervido sob pressão reduzida para evaporar a água e formar cristais de açúcar bruto. Após a coleta dos cristais brutos, eles são enviados para uma refinaria para processamento posterior. Lá, o açúcar bruto é dissolvido em um xarope espesso, que passa por filtros especiais para remover sua cor marrom natural e quaisquer impurezas restantes. O xarope transparente é fervido novamente em panelas a vácuo para formar cristais de açúcar branco puro. Esses cristais são colocados em centrífugas para a separação final do xarope. Por fim, o açúcar é seco, resfriado, classificado por tamanho de cristal e embalado em sacos para envio. No estado de Minnesota, centenas de caminhões de milho são entregues às usinas de processamento todos os anos. O milho é transportado por correias transportadoras até as máquinas de descasque. Essas máquinas utilizam múltiplos rolos em contrarrotação para remover rapidamente as cascas e os cabelos das espigas em apenas alguns segundos, deixando espigas de milho limpas e sem pelos. As espigas então caem em uma calha, onde são alinhadas cuidadosamente antes de entrarem na máquina de remoção de grãos. À medida que passam, lâminas afiadas cortam os grãos instantaneamente. Esses grãos são então transferidos para um tambor giratório, que separa quaisquer resíduos maiores que não sejam milho.
O processo de branqueamento ocorre em um grande cilindro, onde uma rosca transportadora empurra os grãos por um tratamento térmico. Em seguida, o milho é colocado em latas à prova de vazamentos. Milhares de latas de vários tamanhos são enviadas para o posto de envase, onde uma solução de água, sal e açúcar é adicionada para completar a mistura. O próximo passo é a esterilização. Ela é feita em um forno a 120 graus Celsius por cerca de 4 a 6 minutos. É uma etapa crucial para garantir a segurança alimentar e preservar a qualidade do produto por até 18 meses. Por fim, as latas são etiquetadas com informações do produto e da empresa antes de serem embaladas e enviadas. A cada ano, os Estados Unidos consomem cerca de 1,8 bilhão de quilos de picles. Mas como são feitos esses pepinos crocantes e picantes? O processo de fabricação de picles começa com a seleção criteriosa de pepinos frescos de tamanho e formato uniformes. Em seguida, eles são cuidadosamente lavados para remover sujeira e resíduos. Em seguida, os pepinos são cortados no tamanho desejado e colocados em grandes tanques de fermentação. Adiciona-se sal e os tanques são enchidos com água para submergir completamente os pepinos. Essa salmoura ajuda a prevenir a deterioração e prolonga a vida útil. Os tanques são mantidos em local fresco por vários dias para permitir a fermentação natural. Micro-organismos presentes na casca do pepino quebram os açúcares naturais e os convertem em ácido, conferindo aos picles seu sabor picante e crocante característicos. Após a fermentação, os picles são removidos, enxaguados para eliminar o excesso de sal e ácido e embalados em potes de vidro. Após serem colocados em potes, os picles são esterilizados para matar quaisquer bactérias remanescentes. Os potes são etiquetados com listas detalhadas de ingredientes, datas de produção, datas de validade e locais de fabricação. Eles estão prontos para serem distribuídos a lojas e fornecedores de alimentos. Os tomates frescos são primeiro lavados com água e passados por sistemas de canais para remover sujeira, pedras e impurezas. Em seguida, são transferidos para tanques borbulhadores para uma limpeza mais profunda antes de seguirem para uma linha de triagem automatizada, onde os tomates danificados ou verdes são descartados. Em seguida, os tomates são mergulhados em água quente para amolecer as cascas, que são então removidas por máquinas. Após um enxague final, os tomates bons são picados com lâminas de aço inoxidável e enviados para moedores para serem transformados em purê. O purê é filtrado para remover sementes e cascas restantes e, em seguida, transferido para grandes panelas aquecidas a vapor para cozimento. Enquanto isso, cebola e alho são refogados em óleo para criar uma base saborosa e, em seguida, misturados ao purê de tomate, juntamente com sal, açúcar, vinagre e especiarias. A mistura é fervida em fogo baixo por cerca de 20 minutos para misturar os sabores. O molho de tomate é então esterilizado por aquecimento a altas temperaturas para destruir bactérias. Ele é rapidamente resfriado e levado para a área de embalagem. Enchedoras automáticas despejam o molho em latas de alumínio pré-limpas, que são seladas em uma câmara cheia de vapor para impedir a entrada de oxigênio. Por fim, as latas são etiquetadas, encaixotadas e prontas para distribuição.
Após a colheita, as uvas são transferidas para o tanque de esmagamento. Aqui, um elevador alimenta as uvas em uma tremonha de recebimento, que leva ao sistema de desengace e esmagamento. Este equipamento imita a pisa tradicional das uvas, aplicando pressão suficiente para romper as cascas sem esmagar as sementes, evitando o amargor. O suco e os sólidos da uva são então bombeados para tanques de fermentação por cerca de 10 a 14 dias, dependendo do tipo de vinho. Um sistema de pulverização é acionado 2 vezes ao dia para umedecer a camada de sólidos da uva que flutua até o topo, ajudando a garantir uma fermentação uniforme. Esse processo também extrai a cor e o sabor da casca da uva. Durante a fermentação, os vinicultores degustam e monitoram o vinho regularmente para fazer ajustes. Assim que atinge o padrão desejado, o vinho é drenado do tanque. Em seguida, o vinho é envelhecido em barricas de carvalho tostado, o que não só adiciona sabor amadeirado, como também auxilia no processo de fermentação malolática. Essa etapa transforma o ácido málico ácido, como o das maçãs verdes, em ácido lático suave, como o do leite, tornando o vinho mais suave e encorpado. Após cerca de 1 ano, o vinho é novamente testado antes do engarrafamento. A etapa de engarrafamento começa com a remoção do oxigênio das garrafas. Em seguida, o vinho é distribuído em volumes precisos, com máquinas capazes de encher centenas de garrafas por minuto. Por fim, um sistema automatizado sela cada garrafa com uma rolha com precisão perfeita. Quando as bananas chegam à unidade de processamento, os trabalhadores começam a lavá-las. Apenas as bananas firmes e verdes são selecionadas. Estas são menos doces e ideais para fatiar e fritar. Para preservar a qualidade e prolongar a vida útil, as bananas são resfriadas rapidamente em tanques de água fria. Essa etapa retarda o amadurecimento e ajuda a manter a firmeza. Um fatiador especializado corta as bananas em fatias uniformes com cerca de 3 milímetros de espessura, a espessura ideal para obter crocância. As fatias são então transferidas para fritadeiras industriais, onde os trabalhadores garantem que sejam fritas uniformemente por todos os lados até dourarem e ficarem crocantes. Após a fritura, os chips de banana podem ser temperados com sabores como sal, queijo ou outros temperos especiais. Por fim, balanças eletrônicas com múltiplas cabeças dividem os chips em porções precisas antes de embalá-los, garantindo consistência e rapidez em cada embalagem. Você já se perguntou como suas barras de chocolate favoritas são feitas? A jornada começa com os grãos de cacau e envolve um processo complexo dentro da fábrica. A primeira etapa é a inspeção e limpeza. Os trabalhadores examinam cuidadosamente cada grão, removendo impurezas e defeitos. Em seguida, vem a torra, que realça o sabor e o aroma do cacau. Os grãos são torrados em temperaturas precisas por 30 a 60 minutos para evitar que queimem. Após a torra, os grãos são quebrados e peneirados para separar os nibs. Os nibs de cacau são então moídos até formar uma massa líquida de chocolate. Em seguida, ocorre a mistura e o refino, onde a massa de cacau e a manteiga de cacau são misturadas com outros ingredientes, como açúcar, leite em pó e baunilha.
para criar uma mistura de chocolate suave e rica. A próxima etapa é a têmpera. Aquecer e resfriar o chocolate a temperaturas controladas para produzir um acabamento brilhante e uma textura suave. Esta é uma etapa delicada que exige precisão. O chocolate é então despejado em moldes de vários formatos e tamanhos, usando máquinas de moldagem especializadas. Agora vamos dar uma olhada em como as fábricas processam milhões de potes de manteiga de amendoim todos os anos. Primeiro, o amendoim passa por uma linha de pré-processamento, onde impurezas como caroços e galhos secos são removidas. Em seguida, as cascas externas são cuidadosamente separadas para revelar os grãos internos. O amendoim é então torrado em fornos especializados para realçar seu sabor. Depois de torrados, os amendoins são resfriados e passam por descascadores automatizados que removem suas cascas finas. Os amendoins limpos são moídos em máquinas de alta capacidade até atingirem uma consistência lisa. Em seguida, são misturados com sal, açúcar e óleo vegetal para ajustar o sabor e a textura. Isso cria uma manteiga de amendoim cremosa, rica e uniforme. A manteiga de amendoim é então esterilizada e envasada em potes de vidro ou recipientes de plástico em ambiente estéril. Por fim, os potes são lacrados, etiquetados, inspecionados quanto à qualidade e preparados para envio e distribuição. A partir de mangas frescas e suculentas, a jornada para criar o suco de manga começa com um rigoroso processo de inspeção e limpeza na fábrica. As mangas são lavadas com água potável e esfregadas suavemente para remover sujeira e impurezas. Trabalhadores qualificados podem descascar até 30 quilos de mangas em apenas 10 minutos e ganham salários acima da média. Usando facas afiadas, eles descascam a fruta do caule à base, maximizando a polpa comestível e minimizando o desperdício. Após o descascamento, as mangas são cortadas em cubos de cerca de 20 milímetros e passam por uma inspeção final para remover quaisquer pedaços defeituosos. Em seguida, a manga é moída até virar uma polpa e enviada para uma prensa para extrair o suco. Por fim, o suco de manga é esterilizado a cerca de 140 graus Celsius, resfriado e engarrafado. O produto final é armazenado em temperaturas controladas antes de ser distribuído para supermercados e lojas de varejo. As frutas são parte integrante da nossa dieta diária, mas poucas pessoas conhecem a jornada que elas percorrem até chegarem aos consumidores. Por trás de cada tonelada de fruta colhida, existe um processo impressionante. No vídeo de hoje, exploraremos como os agricultores colhem algumas das frutas mais produzidas no mundo. A Indonésia é o maior produtor de coco do mundo, com uma produção anual de cerca de 37,7 bilhões de libras. As principais regiões produtoras incluem Lampung, Java e Sulawesi, onde climas tropicais e solos costeiros arenosos proporcionam condições ideais para o cultivo de coco durante todo o ano. A colheita dos cocos é feita principalmente manualmente.
Para árvores de 8 a 15 metros de altura, os colhedores sobem nos troncos usando cordas amarradas na cintura e nos pés, alcançando habilmente os cachos de coco e cortando-os com uma faca. Os cocos indonésios são amplamente consumidos na China, Estados Unidos e Índia. Além dos cocos frescos, leite de coco, óleo de coco e fibra de coco também são importantes produtos de exportação. O México produz cerca de 4,3 bilhões de libras de manga anualmente e é o maior exportador mundial. As principais regiões produtoras incluem Sinaloa, Chiapas e Nayarit, especializadas em variedades famosas como Ataulfo e Kent. As mangas são colhidas quando atingem a maturidade para o mercado, quando a casca muda de cor e a semente endurece. Os agricultores usam redes especializadas para colher cada manga com cuidado, sem machucar a fruta. As mangas são então cuidadosamente colocadas em caixas de plástico para minimizar arranhões. A colheita geralmente ocorre no início da manhã para evitar o calor intenso e manter o frescor. Após a colheita, as mangas são pré-selecionadas no pomar, com base no tamanho, maturidade e cor da casca, antes de serem transportadas para as unidades de processamento e embalagem. As bananas estão entre as frutas mais populares do mundo. Na Índia, o principal país produtor de banana, são colhidos anualmente cerca de 34,7 bilhões de quilos, a maior parte consumida internamente, sendo o restante exportado para o Oriente Médio, Ásia e Europa. A colheita de banana em estados como Tamil Nadu e Maharashtra é feita principalmente à mão, geralmente em equipes de 2. Uma pessoa corta o cacho com uma faca afiada, enquanto a outra o segura por baixo para evitar danos causados pelo impacto. Cada cacho pode pesar até 27 quilos. Depois do corte, o caule é aparado, as bananas são selecionadas no local e, em seguida, transportadas para o centro de processamento. Este método de colheita ajuda a proteger a casca delicada, previne arranhões e prolonga a vida útil. Colher bananas enquanto ainda estão verdes, mas maduras, permite que amadureçam uniformemente durante o transporte, chegando ao destino com a doçura e a textura ideais para os consumidores. A Indonésia é o maior produtor mundial de abacaxi, com uma produção anual de cerca de 3,1 bilhões de quilos. As principais áreas de cultivo estão localizadas em Lampung e Sumatra do Sul, onde o clima quente e úmido e o solo fértil de basalto vermelho proporcionam condições ideais para o cultivo de abacaxi. Durante a colheita, os agricultores usam facas afiadas para cortar a fruta perto da base, mantendo o caule curto para evitar vazamento de suco. Uma vez colhidos, os abacaxis são cuidadosamente colocados em bandejas ou cestos e rapidamente transportados para a estação de triagem. Os abacaxis da Indonésia são exportados principalmente para a União Europeia, Japão, China e Estados Unidos. Além das frutas frescas, os abacaxis em lata e o suco de abacaxi representam uma parcela significativa da receita de exportação do país. A colheita manual permite que os agricultores colham a fruta no ponto certo de maturação, preservem a casca externa e evitem amassar os olhos, um requisito essencial para a exportação de abacaxis inteiros.
A fruta colhida corretamente mantém sua doçura, crocância e fragrância durante todo o processo de transporte. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, com uma produção anual de cerca de 35,7 bilhões de libras. O estado de São Paulo, sozinho, responde por mais de 75% da produção total do país e desempenha um papel central na indústria global de citros. A colheita das laranjas é feita principalmente à mão. Os trabalhadores torcem delicadamente a fruta para retirá-la do caule com as mãos. Para frutas em árvores altas, são utilizadas escadas de alumínio. Embora o processo seja rápido e eficiente, toma-se muito cuidado para não rasgar a casca. A colheita manual ajuda a preservar o formato da fruta, mantém a casca intacta e preserva a suculência e a doçura natural. Colher no ponto certo de maturação também ajuda a reduzir as perdas pós-colheita e prolonga a vida útil. Você sabia que a Espanha produz mais de 900 milhões de quilos de melancia por ano? O país também é o maior exportador mundial de melancia, fornecendo grandes volumes para mercados europeus como Alemanha, França e Holanda. Então, como os agricultores espanhóis colhem melancias? A temporada de colheita geralmente vai de junho a agosto. Quando a fruta está madura, as gavinhas próximas ao caule ficam marrons, a casca perde o brilho e bater na fruta produz um som profundo e oco. Os agricultores usam facas para cortar cada fruta da videira e, em seguida, as passam por uma corrente humana pelo campo, formando uma linha de colheita manual. As melancias são dispostas em fileiras para inspeção preliminar antes de serem carregadas em caminhões que aguardam na borda do campo para serem transportadas aos centros de embalagem. Os tomates são consumidos globalmente e têm alta demanda, especialmente na indústria de processamento de molhos, extrato de tomate e produtos enlatados. A China é o maior produtor mundial de tomate, com uma produção anual de cerca de 134 bilhões de libras, principalmente de regiões como Xinjiang, Hebei e Shandong. Em fazendas comerciais de grande porte, especialmente aquelas que cultivam tomates para processamento, os agricultores utilizam máquinas de colheita especializadas. Essas máquinas colhem plantas inteiras e utilizam um mecanismo de agitação para separar os tomates maduros dos talos com eficiência. Os tomates são então separados manualmente para remover quaisquer frutos danificados, rachados ou imaturos antes de serem transferidos por correias transportadoras para grandes caixas de coleta. Nos Estados Unidos, a colheita de maçãs ocorre principalmente no outono, do final de agosto ao início de novembro, dependendo da variedade e da região de cultivo. As maçãs são colhidas manualmente para evitar danos, geralmente levantando e torcendo-as delicadamente para manter o caule intacto. Os colhedores carregam sacos de colheita presos ao peito, que são despejados em grandes recipientes de coleta. Os Etaocewa são o segundo maior produtor de maçãs do mundo, com uma produção anual de cerca de 4,5 bilhões de quilos. O estado de Washington se destaca como a principal região produtora de maçãs do país, respondendo por cerca de 65% da produção nacional. Outros estados produtores importantes de maçãs incluem Nova York, Michigan e Califórnia. A seguir, vamos explorar o impressionante processo de colheita de mamão na Índia. A Índia é o maior produtor mundial de mamão,
colhendo cerca de 13,8 bilhões de libras por ano. As principais regiões produtoras são Andhra Pradesh e Gujarat, onde o clima quente e úmido permite o cultivo de mamão o ano todo. Os mamões são colhidos quando a casca começa a mudar de verde para amarelo claro, a superfície está lisa e firme e um leve aroma está presente. Os agricultores usam facas pequenas ou simplesmente torcem o caule com a mão e, em seguida, colocam a fruta delicadamente em cestos acolchoados para evitar amassados. Os mamões são delicados, arranham-se facilmente e são propensos a vazamento de seiva. Portanto, o manuseio cuidadoso é essencial. Algumas grandes fazendas chegam a separar a fruta diretamente no campo antes de enviá-la aos centros de embalagem. Agora vamos passar para uma fruta fresca visualmente impressionante e amplamente apreciada: as ameixas. Como as ameixas são altamente sensíveis a hematomas e perda de qualidade devido a impactos, os agricultores geralmente as colhem de manhã cedo, enquanto o tempo ainda está fresco. Na Espanha, as ameixas são colhidas inteiramente à mão, de junho a agosto. Quando a casca fica vermelha escura ou amarelo dourada, a superfície fica brilhante e a fruta cede ligeiramente à pressão. Os trabalhadores torcem delicadamente cada ameixa do caule e a colocam em caixas acolchoadas para evitar danos. A Espanha é um dos principais produtores de ameixas da Europa, com uma produção anual de cerca de 160 milhões de quilos. As ameixas estão entre as principais frutas exportadas pela Espanha, gerando cerca de 270 milhões de dólares anualmente para os agricultores locais. Os pêssegos japoneses são famosos mundialmente por sua delicada doçura, aroma perfumado e textura suculenta. Considerado um presente de luxo, o Japão colhe aproximadamente 127 milhões de quilos de pêssegos anualmente, principalmente de julho ao início de setembro. Então, como os pêssegos são colhidos no Japão, antes da colheita, os agricultores levantam e apalpam delicadamente cada fruta para verificar sua firmeza e tensão da casca, sinais de que atingiu o pico de doçura. Na colheita, eles torcem cuidadosamente a fruta com as duas mãos e a levantam do galho, minimizando qualquer risco de queda ou arranhão. Cada pêssego é então colocado em uma bandeja macia e acolchoada, nunca empilhado, e imediatamente levado para um local fresco para preservar o frescor. As peras são uma fruta típica da Itália, especialmente na região da Emília-Romanha, frequentemente chamada de capital europeia das peras. A Itália produz mais de 680 milhões de quilos de peras anualmente, com variedades populares como Abate Fettel, Williams e Conference. O momento ideal para a colheita é quando a fruta atinge o tamanho padrão, a casca fica amarelo claro, um aroma suave se desenvolve e a firmeza está na medida certa. Os agricultores colhem cada pera manualmente, girando-a levemente para destacá-la sem danificar os galhos ou causar a queda das folhas, especialmente importante para árvores mais jovens e frágeis. A colheita adequada garante que as peras mantenham a casca lisa, a textura crocante e a doçura consistente, qualidades que ajudam as peras italianas a atender às demandas dos mercados globais de alto padrão. O México é o maior produtor mundial de abacate, com uma produção anual de cerca de 5,6 bilhões de libras. A colheita do abacate exige precisão e habilidade.
Como os abacates não amadurecem completamente na árvore, eles são colhidos quando atingem o tamanho certo, têm a casca escurecida e o caule firme. Os colhedores usam tesouras para cortar o caule, nunca puxando com a mão, pois o caule restante ajuda a prolongar o tempo de amadurecimento pós-colheita. Para árvores mais altas, os trabalhadores usam varas longas equipadas com lâminas e sacos coletores para evitar que os frutos caiam. Após o corte, os abacates são cuidadosamente colocados em bandejas acolchoadas ou recipientes forrados com tecido para evitar danos. A Índia também lidera a produção mundial de goiaba, com uma estimativa de 23,1 bilhões de libras colhidas anualmente. As principais regiões produtoras incluem Uttar Pradesh, Bihar e Maharashtra, onde as variedades de goiaba branca e vermelha prosperam graças ao clima tropical e ao solo aluvial fértil. A colheita das goiabas é feita principalmente à mão, com muito cuidado. Quando a fruta muda de verde escuro para verde claro ou levemente amarelado, os agricultores a retiram delicadamente do caule. Após a colheita, as goiabas são dispostas em cestos forrados com folhas de bananeira ou tecido macio para evitar que se machuquem. A colheita geralmente ocorre no início da manhã para preservar o frescor e a crocância natural da fruta. A Índia também é o maior produtor mundial de jaca, com uma produção anual estimada de 3,3 bilhões de libras. Os principais estados produtores são Kerala, Tamil Nadu e Karnataka, onde o clima tropical úmido e o solo vermelho proporcionam condições ideais para jacas grandes e perfumadas. A colheita da jaca é feita inteiramente à mão. Quando os gomos internos começam a inchar, a casca muda de verde para amarelada e um aroma suave é perceptível. Os colhedores usam uma faca afiada para cortar a fruta no caule. Uma pessoa segura a fruta enquanto outra corta, evitando que ela caia e se quebre. Este método mantém a casca externa intacta e evita que a seiva se espalhe, garantindo que a polpa interna permaneça intacta. Isso é especialmente importante ao vender jacas inteiras para exportação ou mercados de produtos frescos.